Atenção, você concurseiro, você mesmo! Aqui você encontra dicas, videoaulas e muito conteúdo para concursos. Vídeos diários de segunda a sexta. Deixe seu like. Se você não der like, o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo e não vai recomendar os próximos. Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos, força e garra! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino aqui do curso Rico Domingues e nós vamos aqui, olha só, como resolver questões de vocabulário para o TJ Santa Catarina, a Banca FCC. Tá, professora, mas isso se aprende vocabulário? Olha, não. É sim, na verdade a gente não aprende vocabulário numa sala de aula, né? Você sabe, todos nós sabemos que o vocabulário você adquire ao longo da sua vivência intelectual, a sua vivência social, e você vai adquirindo esse arcabouço vocabular e tendo um vocabulário ativo, que é aquele mais do dia a dia, e o passivo, que costuma ser maior e que utilizamos ou abrimos essas gavetinhas do vocabulário quando necessário, no caso, um concurso público. Realmente, essa parte a gente não consegue, né, em tão curto espaço de tempo, passar para vocês. Porém, entretanto, a Banca FCC tem uma questão de vocabulário muito interessante, que sempre é a mesma, para começar, sempre tem, é o mesmo jeitão, e há uma estratégia de abordagem dessa questão que pode te auxiliar, tá, a ficar entre duas ou até ir já direto para a alternativa correta, sem necessariamente saber todas as palavras de cada enunciado. Como assim? Vamos dar uma olhadinha então nessa questão? Essa primeira é uma questão modelo, tá? Ela inclusive é uma questão do Cefaz, tá? Da Secretaria de Fazenda. A FCC não importa se é Secretaria de Fazenda, se é tribunais, a prova de língua portuguesa é uma prova muito homogênea, muito padrão e previsível até no que vai cobrar. Por isso estou dizendo que esse tipo de questão é uma questão clássica que vai aparecer na sua prova. E você vai me agradecer depois por ter visto esse vídeo. Então, que questão é essa, prof? Seguinte, eles vão te dar um trecho do texto que você já leu, você já fez as questões de interpretação, portanto, você já está mais ou menos entendendo, não completamente, mas a dinâmica do texto, a temática geral, enfim, né? Então, aqui do lado de cá, é um trecho tirado do texto, ok? Geralmente eles colocam, inclusive, que parágrafo tá? E do lado de lá, com um sinal de igual no meio, uma expressão parafraseada pela banca. A banca coloca uma releitura, uma reescritura, uma paráfrase da de cá. Na verdade, só uma está correta. Então, qual é o método que não é legal? Qual é o método que você deve evitar? Ler assim de sopetão a expressão daqui e depois a expressão de lá. Vão comigo? Vou fazer esse jeito errado primeiro. Enigma da criação da matéria, será que é a mesma coisa que teoria sobre o mistério da vida? Aí a cabeça vai ficando cheia. Meu Deus, você falou a frase toda, pegou a maneira mais global da ideia. Talvez a ideia global não tenha mudado muito, mas eu vou te propor uma outra leitura dessa questão. Você está com a caneta no dia da prova, lá no domingo, ok? Vai com muita calma, não leia a expressão inteira. A palavra enigma circula, tá? Ela é a mesma coisa que a palavra teoria, ela é sinônimo de teoria? Meus alunos, enigma é sinônimo de teoria? Não! Enigma, que é um mistério, né? Não é sinônimo de teoria. Portanto, a alternativa A já, foi embora. Então, essa aqui já, pro espaço. Ai, professora, mas então posso fazer? Pode e deve fazer isso. Mas neste caso da alternativa A, ainda há outra situação. Mistério, não tem nada a ver com mistério, tá? Mistério é a importância da vida, certo? Então, a importância, a necessidade da vida. Mistério é uma palavra, digamos, de um vocabulário passivo mais alto, não chega a ser extremamente erudito, mas também não é o vocabulário do cotidiano, coloquial. Pode te causar um pouco de dificuldade aquele mistério. Com certeza, matéria e vida não é a mesma coisa, né, pessoal? Então, assim, se você tem alguma dúvida em enigma e teoria, a palavra criação com mistério não vai dar. E matéria com vida também não. Mas você tinha que parar aqui, sabe? Você tem uma prova, você precisa de tempo para fazer outras questões da minha matéria, de outras matérias, né? Então, você não pode gastar tempo e ficar vendo achar pelo em ovo, entendeu? Então, você aqui já vai para a alternativa B, tá? Alternativa B, aparentemente, aqui está uma vírgula, então o texto aqui se inverteu. Aparentemente e ao que parece, aí tudo bem. Aparentemente, ao que parece, eu tenho sinonímia. Bacana?
Vamos manter? Vamos manter. Mas autogeradas e autoproduzidas, olha, gostei. Autogeradas e autoproduzidas, gostei. Mantém a B, quem sabe é ela. Quem sabe é ela, tá? Parece boa, C, nem por isso menos competentes. Olha, se você está na dúvida da expressão nem por isso menos, nem assim então, que são corretas, competentes não tem nada a ver com obsoleto. Nada a ver, tá? Competente e obsoleto são adjetivos totalmente distintos nas suas áreas de atuação, né? Eu tenho um celular obsoleto, não mesmo com celular competente, ok? Portanto, a C você elimina ontem. A A você eliminou porque enigma e teoria não batem. A C você elimina porque competente e obsoleto não bate. A B você está mantendo. D, continuação e extensão. Gostei. Continuação e extensão. Por que eu gostei, mas vou dizer que não? Extensão e continuação, eu poderia ter colocado uma interrogação. Dependendo da situação, dá para ser igual. Eu gostei no primeiro momento. Confesso a vocês que eu marcaria a verdadeira. Se eu marcar a verdadeira aqui, não vou marcar tradição homérica, que não tem nada a ver com anacronismo. É algo fora de época. A tradição homérica não é necessariamente fora de época. Então, inclusive, anacrônica é um adjetivo. A tradição homérica é outra situação. Tradução homérica, evidentemente, é uma questão grega, tá? Diz respeito à época grega e sua cultura. Mas a anacronia, tá? Na verdade, é algo que você faz, algo ou pessoa, ou algo, objeto ou pessoa, que está fora de época, né? Que não está representando aquela época. Então, eu uso um sapato anacrônico, tipo, não é um sapato retrógrado, antigo, sei lá. Então, não é a mesma coisa. Então, de qualquer maneira, tá? Mesmo que aqui eu considere que aqui há controvérsias entre mim e os meus colegas. Alguns dizem que não. Realmente os meus colegas têm razão, talvez não seja a mesma coisa. Mas com certeza, tradição homérica e anacrônica não é a mesma coisa. Existem e ocorrem. Ok, tá? Pode ser. Agora, narradores iminentes com I e contadores eméritos, se fosse narradores eminentes, aí nós teríamos aqui a alternativa aí é interessante, tá? Mas voltando desde o início, tá? Autogeradas e autoproduzidas, tá? Interessante, tá? Ela vai ser a correta. C, tá? Nem por isso menos, nem assim então, bom, mas competentes obsoletos, errado. Continuação e extensão, mesmo que você coloque aqui como verdadeiro, tá? O que nós temos aqui é, sem dúvida nenhuma, uma situação em que tradição homérica e anacronia está errado. Então, observe aqui, tá? Que se você mesmo houvesse marcado essa como correta, a tradição homérica não é o mesmo que tradição anacrônica. E por fim, vocês estão vendo que algumas palavras te deixaram com um grau de dificuldade para alguns, né? A palavra mistério, a palavra obsoleto, não sei se para, né? Anacrônico e a diferença de eminente e iminente. Então, note o seguinte nessa questão, pessoal. Eu vou fazer mais outras, tá? Primeiro, deparou-se com essa questão, parzinho igual a parzinho, vai palavra a palavra. Enigma não é o mesmo que teoria, autogeradas é o mesmo que autoproduzidas, e aparentemente é o mesmo que é o que parece, mas aqui competente não tem nada a ver com obsoleto, aqui tradição homérica não tem nada a ver com anacrônico, contadores eméritos não tem nada a ver com narradores iminentes, ok? Além de tudo, há palavras que têm uma aproximação. Eu acho que existem e ocorrem, tá legal. Aqui, como eu disse, é controverso, continuação e extensão, mesmo que você marcasse, a alternativa D já estaria fora por causa de tradição homérica e anacrônica, tá? Nem por isso menos, nem assim, ok. E aqui, apesar, tá, de eu só ter marcado a palavra mistério, criação com mistério não dá, e matéria e vida também não é a mesma coisa. Então, você vai em pares mínimos. Vamos fazer mais ágeis para você sentir isso, vamos lá? Vamos lá. Próxima questão, dá uma olhadinha que eu já coloquei em cinza os parzinhos, tá? Os parezinhos, vamos ver. Fazem no pedagogo, fazer-se incentivar. Pode ser que você esteja em dúvida. Lembra que eu disse, quer voltar no texto e ver, trocar a expressão toda no texto? Você pode fazer isso, tá? Quando você estiver em dúvida, quando sobrar duas,
tá? Ou se você quiser, mesmo sobrando uma, ter certeza de que ficou legal, você pode ir voltando ao texto, né, e substituindo. Se você fizer isso em todas, você vai gastar um tempo muito grande nessa questão, eu não recomendo. Então vai só naquelas que você tiver dúvida. Então vamos ver se pedagogo é o mesmo que ser um educador. É. Então aqui, essa é uma questão que você talvez tivesse dúvidas, dada a proximidade que existe entre fazem-no pedagogo e incentivam-no. Fazem-no e incentivam-no. Você está na dúvida, você poderia voltar lá. Mas aí você vai ver que fazem-no pedagogo não é exatamente a mesma coisa que incentivá-lo. Se você voltasse ao texto só neste item, você perceberia que ali está o problema. Porque na palavra pedagogo, a palavra pedagogo está legal, tá? Pedagogo trocado por ser um educador. Então nessa troca, houve uma troca interessante. Na B, espiar com X, queridos. Espiar com X é retirar de mim pecados, culpas, etc. Tá? Espiar com S e dar aquela olhadinha. Então, espiar com X e focalizar, será que é a mesma coisa? Você está na dúvida? Talvez, vamos supor que você não saiba o espiar com X, tá? Crime e deslize, aí não dá, pessoal. Crime e deslize não é a mesma coisa, entendeu? Crime, existe, né, uma carga negativa no crime que você não tem no deslize. Ok? E ignoro o insuspeito, tá? Aqui, com certeza, tá? O que eu acho... O focalizando não é a mesma coisa que espiar. Espiar é retirar a culpa. Eu já pararia aqui. Já iria para a alternativa C. Mas sabendo que alguns podem não saber o que é espiar com X, teria a segunda hipótese, crime e deslize. Tá? Vamos combinar que crime e deslize, essa troca perde o sentido original. E insuspeito e ignoro, tá? Fica uma interrogação. Insuspeito é porque eu não suspeito, logo eu ignoro. Você pode até perceber que se você trocasse só aqui, espiando algum crime algum crime insuspeito, não ficaria ruim. O problema do item B é no espiar. E essa palavra é bastante cobrada, é um homônimo com espiar com S. Não é só a FCC que cobra, outras bancas também. Então você já pararia aqui, mas você ainda teve, a banca te dá uma outra oportunidade de analisar entre crime e deslize. Puxa, pessoal, crime e deslize, aí você para e vai para a alternativa C, né? Vamos lá. Cometido, desempenhado. Porventura, afortunadamente. Seguinte, eu cometi um crime, eu desempenhei um trabalho, percebe? Eu cometi uma infração, eu desempenhei um serviço. Não dá, se você trocar aqui, ó, desempenhado porventura, o porventura tudo junto equivale a quem sabe, talvez, é um advérbio de dúvida. Afortunadamente equivale a felizmente. Eu tenho dois advérbios, esse é de dúvida e esse é de afirmação, felizmente, confirmação. Então eu tenho, se você não viu o desempenhado, você tem de ver o porventura, de alguma maneira, tá? Eu acho que cometido, desempenhado, você já marcaria errado, cometido não é sinônimo de desempenhado, tá? Mas você tem ainda uma segunda oportunidade, se for o caso. Muito bem, então eu estou marcando o X, por quê? Porque não dá para você trocar porventura, quem sabe, talvez um dia, por felizmente, tá bom? D, fornecer e implementar. Tá na dúvida? Material copioso. Sabe o que quer dizer copioso? Copioso é em quantidade. Vou dar um exemplo comum. Eu chorei copiosamente, eu chorei muito. Então, o copioso, tá? Então, por exemplo, o Rico Domingues fornece a vocês um copioso material de estudos, ou seja, não é para copiar, tá? Copioso material é material aprofundado, muito, quantidade, tá claro? Então, muito material, fornecer muito material. Implementar medida objetiva, não tem nada a ver medida com material, e não tem nada a ver com objetivo e copioso. Então, se você teve dúvida em fornecer com implementar esse par mínimo, se é uma dúvida, estou imaginando a cabeça do candidato, você acha que verá que material e medida são dois substantivos que não batem, e o adjetivo copioso com o adjetivo objetiva também não dá. Então, material e medida não dá, tá? E copioso com objetivo também não dá. Ora, vamos para a última, parece ser esta. E aqui, pessoal, há uma palavra que eu sei que nem todos conhecem perfeitamente. Utilizo-me desse cabedal. Então, antes do cabedal, utilizo-me.
lanço mão de. Eu utilizo um passador para este vídeo. Eu lanço mão de um passador para este vídeo. São sinônimas. Começou bem. Dessa riqueza. Um dos usos da palavra cabedal é exatamente riqueza, tá? Volume em quantidade, inclusive. Então, você tem aqui o lanço-mão perfeito e olha só o que eu coloquei aqui, o recortei e colei do dicionário Roais, edição beta, conjunto de bens materiais ou recursos financeiros, riquezas e haveres. Aí eu acho que não vai ser todo aluno que vai conseguir perceber, tá? Que cabedal é sinônimo de riqueza. Porém, como é que eu sei que você pode acertar mesmo não sabendo a palavra cabedal, mesmo não sabendo a palavra copioso? Vamos ver o que mais. Qual palavra que é mais complicadinha além dessas duas, hein, pessoal? Que vocês me dizem? O espiar, com X, talvez, né? Vamos supor que você não saiba espiar, copioso e cabedal. Tá? Eu estou me colocando na posição de alguém que não saiba. Acontece, não tem problema. Você teria, no caso do espiar, comparar crime com deslize. E com certeza aqui eu acho que você consegue perceber que não bate. Então você eliminaria B, mesmo sem saber o significado do espiar. Muito bem. E aqui, no copioso, você sabe que material não é a mesma coisa que medida. Não é? Hein, pessoal? Medida é uma coisa, material é outra. Tá? Então, material não tem nenhum correspondente para a palavra material depois do sinal de igual. Não é isso? Então, também não é. E aí? Você não sabe o que é cabedal, mas você sabe que o outro item está correto, porque utilizo-me, lanço mão. Aí vamos combinar que é um vocabulário tranquilo. Então você aqui, mesmo sem saber cabedal, desconfiaria, porque nas outras sempre tem um item que não bate. Não bate comigo, os mais óbvios, tá? Desde o início, na A, tá? Nós temos o fazer. Eu me fiz pedagogo, eu me fiz pedagogo, não é a mesma coisa que incentivar, tá? Fazer e incentivar não é a mesma coisa. Na B, espiar e focalizar, crime e deslize não é a mesma coisa. Cometido, desempenhado não é a mesma coisa. Porventura e afortunadamente não é. Fornecer e implementar, tá? Mas tem material e medida, tá? E aqui você tem até então tudo certo até a palavra cabedal. Logo, você, por exclusão, mesmo que não soubesse a palavra cabedal, o teu faro iria para a alternativa E, tá? Porque em todas as demais existe pelo menos uma duplinha que você não gostou porque não bate. Espiar com focalizar, volto a dizer, material com medida, tá? Crime com deslize, fazer com incentivar, pessoal, isso não é sinônimo, ok? Bem, fechamos a questão. E agora nós vamos para a questão 2, olha só, TRF. Vamos mais rápido agora, hein? O ritmo vai aumentar. Pares mínimos. Rede de todas as relações de pessoa a pessoa, vamos com calma. Rede somatória. Prof, tô na dúvida. Relações de pessoa a pessoa não é a mesma coisa que individualidade, ok, pessoal? Não é. Então, se somatória e rede você achou ok, individualidade com relação entre pessoas tem nada a ver com a individualidade, que é o ser com ele próprio, não é isso? Totalmente diferente. A A foi para o espaço. B, persistem, difundem, parem as máquinas. Você não precisa ler mais nada. Porque persistir, por e difundem não é a mesma coisa, tá? Então tá fora de ordem aqui, mas você vai ver que vai aparecer o X daqui a pouquinho, tá? E muitas gerações não é a mesma coisa que permanência gerativa. Vocês estão vendo que eles fizeram a sacanagem? Desculpe o termo popular, tá? De permanência e persistir tem a ver. Só que mudaram a ordem. Não é uma permanência na geração, tá? Permanência gerativa. Persistem muitas gerações, difundem uma permanência gerativa. O verbo foi alterado, tá? Bom, alternativa C, enfatiza e releva. Tá, tem o mesmo campo semântico de dar destaque, ok? Não tanto as relações reais. Eu coloquei em amarelo para dizer que isso aqui é o positivo. Não tanto, quer dizer, não enfatiza muito. E aqui
seria enfatiza sobremaneira. O sobremaneira tudo junto é enfatiza muito. Então o amarelão é para dizer que aqui eu tenho um amarelo que indica o quê? Oposição. Ah, você comeu bastante? Não tanto. Comi sobremaneira, comi muito. Então você tem advérbios que se opõem. Então não precisaria ler o resto. Relações reais e conexões efetivas, que também não é a mesma coisa exatamente, o efetivo e real, você não precisaria nem ler. Porque aqui eu tenho uma oposição de sentidos. Portanto, a alternativa C tem que ser descartada, porque não tanto é pouquinho e sobremaneira é muito, tá bom? D, permite com faculta. Interessante. Então vamos lá, vamos só colocar o X aqui, tá? Gostei, eu faculto ao meu aluno, permito ao meu aluno, permite a seus membros exercerem. Aí membros e exercerem, tá? Desmembramento do exercício, estão percebendo? De membro, pessoas, para desmembramento. Digamos que é uma viagem aqui, certo? Então, olha só, aqui nós temos o faculta indicando como correto, mas o desmembramento do exercício, nada a ver, tá? Vocês estão percebendo que membros, que são pessoas, passou para desmembramento? Por isso que você tem que ir linha a linha. Estará presa, dependerá. Eu estou presa ao Rico Domingues, eu gosto daqui, eu vivo o Rico Domingues, eu dependo dele. Está presa, dependerá. Validação com aceitabilidade. E parâmetro e critério? Ou seja, você tem eu estou presa, eu estou dependente. Validação, aceitabilidade. Critério, parâmetro. Eu tenho 3 duplinhas corretas. Aí ler o todo vai verificar que vai dar certo. Fazendo nessas duplas, subindo, faculta igual a permite, concordo. Mas membros com desmembramento é ridículo. Sobe. Enfatiza não muito e releva muito. Ah, gente, tá? Alterou, inverteu. Persistir com difundir, não é a mesma coisa. Mas tá na dúvida? Muitas gerações não é o mesmo que permanência gerativa, né? Sobe, rede e somatória, eu estou marcando como algo, rede, essa questão abstrata, né? Como correto. Mas individualidade não é a mesma coisa de relação pessoa a pessoa. Portanto, alternativa E. Muito bem, queridos, agora vamos fazer esta próxima, tá? Esta próxima aqui, mesmo esquema, perguntando qual que está correta. Um artefato, um engenho. Vocês entendem o que é a palavra engenho, né? No sentido de, nossa, esse anel é um engenho, é um artefato bem criado, bem arquitetado, bem engenhoso. Artefato movido, engenho apto. Pelo refluir e escoamento, tá maravilha, hein? Adorei o refluir a água e o escoamento da água. A tua dúvida talvez seja em apto ou movido, tá? Tá na dúvida, é bom desempatar lá no texto, colocar no texto e ver se funciona, tá? Se essa é a tua dúvida aqui no engenho ou no apto. Agora, o apto, você vai ver que movido pelo escoamento não é apto a refluir, né? Então, assim, se você tá na dúvida de artefato engenho, eu acho que tá bom. O erro tá que artefato movido pelo escoamento da água, ele é como ele se move pela água. Aqui é apto a que a água escoe. Aqui eu tenho um artefato que é movido pela água, aqui eu tenho um outro artefato, um engenho, tá? Que é apto para tirar a água. Então mudou o sentido, tá? O apto e o movido. Agora, refluir, escoamento tá ótimo, tá bom? A novidade provocou sensação. A originalidade, novidade, ok? Impactou, gostei, tá? Provocou, impactou. E atemorizou. Sensação e assombro, impactou e atemorizou. Aí é que tá a dinâmica aqui do paralelismo. Sensação e impactou é a mesma coisa? Originalidade com novidade, tá? Não é a mesma coisa, né? Certo? Então você tem aqui, ó, provocou e impactou, tá na dúvida? Certo? Agora, atemorizou e assombro até pode ser. Então, o que nós temos aqui na B? Novidade não é a mesma coisa que originalidade. Alguns podem achar que sim, mas não é. Provocar, impactar, você pode estar em dúvida, tá? Mas se você tiver em dúvida, vai no texto e vai ver que não vai funcionar. Aí você sairia nessa. Atemorizar e assombro é no mesmo campo semântico das coisas ruins, negativas, de sustos, né? Eu manteria assombro e atemorizou. Agora, onde está a palavra sensação? Você percebeu que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 itens, aqui eu tenho 3?
Tá? Então, a novidade provocou sensação e assombro. E aqui a originalidade impactou e atemorizou. Tá? Pode ser que provocar sensação seja impactar. Essa é a grande questão. Tá? Então, esse item B é o item mais difícil. Eu separaria para você ler. Mas você vai ver que tem uma melhor que essa. Se você está na dúvida da B. C. Até então, reticentes chineses. Os chineses, àquela altura, exultantes. Pessoal, concentre-se no reticentes e exultantes, porque são antônimos. Reticentes, estou reticente, estou com dúvidas. E exultantes estão super felizes. Portanto, o reticentes e o exultantes acaba com a alternativa C. Volto a dizer que quando há uma oposição é uma maravilha. Como houve, por exemplo, tá? Eu acho, aqui no primeiro caso, a questão do apto e movido. Não é bem uma oposição, mas são palavras bem diferentes. Apto e movido não é a mesma coisa, na alternativa A. Exultante e reticente não é a mesma coisa. A B continua com a dúvida, porque não há uma oposição muito forte entre provocou, sensação e impactou, tá? E muita gente pode confundir novidade com originalidade. Mantenha a B. D, estímulo é o mesmo que motivo? Eu motivo alguém, eu estimulo alguém. Pode ser. A meditação. Motivo para apreender. Tá? Impactos da vida. Fluxo de existência. Então, vamos lá. Motivo e estímulo pode ser uma dúvida, mas apreender, tá? Não é o mesmo que meditar. Certo? Já pararia aqui. E fluxo de existência não é a mesma coisa que impacto da vida. Impacto e fluxo. Então, impacto e fluxo, e meditação e aprender, né, já fazem com que a sua alternativa D vá para o espaço. E pautar. Pautar é o mesmo que regular. Sim, eu pauto o que vai ser dado na aula, eu regulo, eu crio tópicos. Acho que fica interessante. Pautar a circulação e fluxo, ok. Riquezas e bens econômicos, ok. Então, se você tivesse em dúvida entre a B e a E, seriam essas duas que eu proporia você voltar ao texto, encaixar no texto, tá? E ver qual é que fica melhor. E aí você verificaria que a E se encaixa perfeitamente e a B vai ficar estranho, vai mudar o sentido, porque não é mais um artefato movido por água, mas um artefato que solta água. Né? Como aqui está, do apto a refluir a água. Fechou, pessoal? Portanto, parzinho com parzinho. Eu coloquei sempre os cinzas, aqueles mais fortes pares importantes para nós desempatarmos. Né? Então, eu coloquei estímulo motivo, tá? Coloquei aqui circulação, fluxo, né? Provocou sensação com impactou. Eu coloquei uns cinzas para já fazer esses pares mínimos com vocês, tá bom? Muito bem, ficou, portanto, a alternativa E. Agora, na questão 4, mais rápido ainda, tá? Considerando-se o contexto, traduz adequadamente um segmento para outro. Olha o sinal de igual aí. Uma metafísica e uma imaginação. Não é a mesma coisa, totalmente diferente, mas vai que você não sabe o que é metafísica. Calcada na ciência. Adversa e calcada. Já foi pro brejo essa alternativa, porque adversa é contrária e calcada é baseada. Então aqui já foi... Porque o método científico e a ciência estão legais, mas o problema aqui é... Vamos supor que você não saiba que imaginação não é a mesma coisa que metafísica, tá? Mas aqui com certeza você vai já eliminar a alternativa A. Na B, admitir com sancionar. Prof, tô na dúvida, tá? Tá na dúvida? Possibilidade com hipótese. Essa é boa. E possibilidade, aí ferrou, né? Aí já não deu certo, né, pessoal? Porque reiteração é repetidas vezes e possibilidade é uma hipótese. Então, nós temos aqui o último item desempatando na B. Olha que perigo, né? Porque admitir e sancionar não é igual, por isso eu coloquei, inclusive, a interrogação, mas é parecido. Mas hipótese e possibilidade é igual, mas refutação e reiteração, refutação é quando você diz algo contrário ao que foi dito. E reiteração, quando você repete. Portanto, é na refutação e reiteração que essa questão vai embora. Esfera e círculo, mantém? Mantém, né? Do que é pertinente, do que se admite refutar. Vamos lá, do que é pertinente inquirir. Inquirir, tá? É perguntar, falar, refutar. Aqui, o admite não é a mesma coisa do que é pertinente, tá? E refutar não é a mesma coisa que inquirir. Mas eu acho que muita gente pode confundir, é um achismo da minha parte,
você achar que refutar seja parecido com inquirir. Ambos trabalham com argumentação. Você refuta e você inquire quando você está num diálogo estabelecendo ideias sendo colocadas, ideias contraditórias, uma ideia você outra, eu refuto a sua, você refuta a minha por meio da inquirição. Então tem um contexto meio parecido. Acho que você poderia ficar em dúvida. Então, aquilo que eu já falei, separa e desempata com alguma outra que venha a ser também parecida, né? Demarcar e destituir. Gente, eu já paro aqui. Demarcar, criar um limite. Destituir é tirar a pessoa. Âmbito e alvo visado. Aqui eu nem acho ruim, tá? Âmbito, contexto, alvo visado. Mas o demarcar e destituir, você nem chega perto da alternativa D. Nem. A teima. A obstinação, eu sou obstinada, eu sou teimosa, gostei, interessante. A teima interrogante, a obstinação, a obstinada investigação, olha que bonitinho isso. Tema interrogante, a pessoa teimosa, ela é obstinada, né? E o interrogante é o mesmo que investigação, gostei desses dois itens. Do saber e do conhecimento, meus queridos, vamos combinar que este caso é o caso clássico de questão correta. Você tem os dois pares muito certinhos. Então, se você tinha alguma dúvida em relação a refutar, inquirir, admitir e ser pertinente, por exemplo, da alternativa C, talvez nem precisasse voltar no texto, porque ao olhar a E é muito melhor do que a C. Tem disso também. Então, vamos ficar com a E. Muitas vezes, né? Foi uma coincidência. E a última, para terminar, uma do TRF, quarta região deste ano, observe, mesmo esquema. A sua função e identidade, você está na dúvida? Mas instituição e funcional não é a mesma coisa. A formação é a mesma coisa que substanciosa escassez formativa, tá? Então, é a formação substancial, é substanciosa a escassez formativa. Gente, escassez é falta. Onde há algo em relação a essa palavra no binômio anterior? Nenhuma. Então, você pararia no formação e substanciosa. Mas leia um pouco mais. A escassez não tem nenhum parâmetro para ser analisado aqui. Esvaziaram-se, restringiram-se. Interessante. Não é sinônimo, mas dependendo do contexto podem vir a ser. Alguns motivos, certos pretextos. Então é o seguinte, está na dúvida por causa do esvaziaram-se e restringiram-se, tá? Reserva. Alguns motivos, certos pretextos, está bom. Eu deixei sem nenhum cinza, porque eu achei que essa aqui, conversando com alguns alunos, muitos acharam ser ela a correta, tá? Vamos ver a D. Consiste em, reside em, inclusive com a mesma regência verbal. Algo consiste em algo, algo reside em algo. É a sinonímia dos verbos. Furtarem-se, esquivarem. Eu adoro esse verbo. Eu não me furto de ajudar o próximo. Eu não me esquivo de ajudar o próximo. Esse verbo é bem comum na FCC, tá? O governo não pode se furtar a tomar uma atitude em relação ao coronavírus. Então, o verbo furtar não é só pegar a carteira de alguém. O verbo furtar tem esse uso mais abstrato, que tem sinonímia perfeita com esquivar-se. Furtar-se de algo, esquivar-se a algo. Essa é a correta, já vou te avisar, tá? Porque consiste em e reside em é sinônimo, e furtarem-se e se esquivarem também é sinônimo. Agora, impedindo não é a mesma coisa que expurgando. Expurgando é igual ao espiar com X, que vocês viram na outra questão. Individuação e individualismo não é a mesma coisa. Essa palavra, inclusive, é uma palavra técnica da área da psicologia, etc. Individualismo a gente já conhece, sabe do que se trata. Não é. Mas se você não sabe a diferença de individuação e individualismo, você tem de saber a diferença de impedir que alguém faça algo e expurgar alguém. Expurgar alguém é, sai daqui. Impedir é impedir que entre. Entende? Então não é sinonímia aqui. Portanto, se você tinha alguma dúvida em relação a C, tá? A D é muito melhor, tá? Por quê? Porque, volto a dizer, esvaziaram-se não é a mesma coisa que restringiram-se. Mas consistir em é o mesmo que residir. É óbvio, pessoal, que, para terminar, em última instância, vale o seu vocabulário, e isso cada um é cada um. E pode realmente isso ser um funil cultural para você. O que eu quis mostrar para vocês nessas 5 questões? Que se você for palavra a palavra, talvez você já pule para a questão seguinte sem olhar o trecho todo. Nessa última, por exemplo, se você sabe que instituição não é a mesma coisa que funcional, tá? Que a palavra escassez na segunda parte deste item não tem, né, uma contrapartida, a ideia de falta não está prevista aqui. Se você percebe que esvaziar não é a mesma coisa que restringir, se você percebe que impedir não é o mesmo que expurgar,
você não precisaria ler o resto. Isso que eu quero dizer, às vezes você pode economizar tanto tempo quanto gasto intelectual para analisar a frase como um todo. Às vezes é necessário, em 1 ou 2 itens, vai ser necessário ir até o final. Às vezes não vai ser necessário. Então, espero que eu tenha ajudado vocês nesse processo, tá bom? Um abraço, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.